Se você ainda está pedindo dinheiro, você já perdeu o jogo, mesmo sem perceber. Isso soa duro, eu sei, mas pedir é a linguagem da escassez. É a confirmação silenciosa de que, no fundo, você acredita que não tem, que não merece, que depende de algo externo para sobreviver. E existe uma lei espiritual que simplesmente não responde a quem implora. A maioria das pessoas ora por dinheiro, pede oportunidades, suplica por alívio financeiro e continua exatamente no mesmo lugar. Não porque Deus não escuta, não porque o universo é injusto, mas porque estão violando uma lei básica que Bob Proctor repetiu durante décadas. A vida não responde às suas palavras, ela responde à sua identidade. Toda vez que você pede dinheiro, você envia uma mensagem clara ao campo invisível: eu não sou a pessoa que tem. E essa frequência produz apenas mais falta, mais esforço, mais frustração, mais espera. Bob Proctor foi direto. Quem pede, bloqueia. Quem se posiciona, atrai. Existe uma lei espiritual silenciosa, operando agora, neste exato momento, que só começa a agir quando você para de implorar e muda quem você está sendo por dentro. Não é sobre repetir frases bonitas, não é sobre fé emocional. É sobre o nível de consciência que você sustenta quando ninguém está olhando. E aqui está a parte que quase ninguém aceita. Pedir dinheiro enfraquece sua identidade. Coloca você abaixo da vida. A prosperidade não se aproxima de quem mendiga. Ela flui para quem se alinha. Para quem assume internamente que já é a fonte, não o dependente. Se você vive pedindo e nada muda, o problema nunca foi o dinheiro. É a sua posição interna diante da realidade. Quando você para de pedir, algo muda. A lei começa a operar. As circunstâncias respondem. E o fluxo que parecia impossível começa a se reorganizar ao seu redor. E hoje você vai entender exatamente como usar essa lei espiritual. Não para pedir mais, mas para nunca mais precisar implorar. Você já reparou que as pessoas que mais pedem dinheiro são justamente as que menos recebem? Não é coincidência, não é azar. E definitivamente não é porque Deus está ignorando suas súplicas. É porque existe uma frequência vibracional acontecendo por trás de cada pedido, e essa frequência está declarando ao universo algo que você nem percebe. Eu não tenho, eu não sou, eu dependo. Bob Proctor ensinou isso durante 60 anos de forma implacável. Ele dizia que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E quando você pede dinheiro com desespero, com aquela energia de carência, de urgência, de medo de não ter o suficiente, você está sendo escassez. Você está vibrando na frequência mais baixa possível em relação à abundância. E a lei da vibração, que Bob Proctor chamava de fundamento de tudo, não tem escolha senão responder com mais escassez. Pensa comigo por um segundo. Toda vez que você abre a boca para pedir dinheiro, o que você está realmente dizendo? Você está afirmando que não tem. Você está reconhecendo uma falta. Você está se posicionando como alguém que precisa de algo externo para sobreviver. E o universo, que responde à lei da vibração com precisão matemática, simplesmente te devolve mais situações onde você vai precisar pedir de novo. Isso não é punição, não é rejeição. É apenas a lei funcionando. Bob Proctor foi direto nesse ponto no livro Você Nasceu Rico. Ele explicou que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar as circunstâncias externas sem entender que as circunstâncias são apenas reflexos da sua frequência interna. Mudar o externo sem mudar o interno é como tentar consertar o reflexo no espelho sem mudar o que está na frente dele. Quando você pede dinheiro, você coloca o poder fora de você. Você declara que o dinheiro está em algum lugar distante, com alguém, em alguma situação futura, e que você precisa implorar para que ele venha até você. Essa posição mental já é derrota, porque você acabou de programar seu subconsciente com a imagem de alguém que não tem controle, que está à mercê, que depende da sorte ou da bondade alheia.
E seu subconsciente, que Bob Proctor sempre ensinou que controla 95% das suas decisões, obedece criando mais situações onde você vai se sentir exatamente assim, impotente, dependente, carente. A neurociência moderna confirma isso de forma brutal. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o que você repete mentalmente cria caminhos neurais permanentes. Toda vez que você pede dinheiro com aquela sensação de não ter, você está literalmente esculpindo no seu cérebro um padrão de escassez. Você está reforçando a via neural da carência. E quanto mais você reforça, mais automático esse padrão se torna. Chega um ponto em que você nem percebe mais, mas sua mente já está programada para vibrar em falta 24 horas por dia. E aqui está o pior. Você pode estar pedindo com fé. Você pode estar orando com o coração sincero, acreditando que Deus vai responder. Mas se lá no fundo, no nível do subconsciente, onde Bob Proctor dizia que os paradigmas operam, você ainda se vê como alguém que não tem, a lei da vibração vai responder ao que você realmente acredita, não ao que você fala. A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o que você diz, é o que você imagina internamente. É a imagem que você sustenta de si mesmo no nível mais profundo. E toda vez que você pede dinheiro com desespero, você está imaginando alguém que não é próspero, alguém que precisa mendigar para conseguir. E essa imagem se manifesta. Bob Proctor ensinava que você precisa mudar sua imagem de prosperidade. Não adianta tentar atrair dinheiro se você se vê como pobre. Não adianta orar por abundância se você vibra em escassez. Porque a lei da atração, que tanto se fala por aí, só funciona quando você entende que ela é consequência da lei da vibração. Você não atrai o que você quer, você atrai a energia que você emite. E se você emite carência, você vai receber mais situações para sentir carência. Agora me diz uma coisa: quantas vezes hoje você já pediu dinheiro? Quantas vezes essa semana você já olhou para o céu, para o universo, para Deus, e implorou por uma oportunidade, por um alívio, por uma solução financeira? Quantas dessas vezes você sentiu aquela sensação pesada no peito, aquela urgência, aquele medo de que se não vier agora você não vai conseguir? Essa é a frequência da escassez pura, e ela está sabotando cada centavo que tenta chegar até você. Imagine que o universo é um grande sistema de resposta automática. Ele não julga, não decide se você merece ou não. Ele apenas responde à frequência que você está emitindo neste exato momento. Quando você pede dinheiro vibrando em carência, é como se você digitasse no sistema: confirmação de que não tenho. E o sistema responde: confirmado, aqui está mais falta. Quando você implora por uma oportunidade, vibrando em desespero, o sistema registra: essa pessoa vibra em falta de controle. E devolve mais situações onde você vai se sentir sem controle. Bob Proctor sempre dizia que o problema nunca é o dinheiro. O problema é o paradigma que você carrega sobre o dinheiro. E o paradigma mais destrutivo de todos é aquele que diz: eu preciso pedir para conseguir, porque quando você acredita que precisa pedir, você já se colocou numa posição de inferioridade em relação à abundância. Você já declarou que ela está acima de você, longe de você, e que você só vai ter acesso se alguém ou alguma força externa tiver pena e te conceder. Você não está sendo ignorado por Deus. Você não está sendo castigado pela vida. Você simplesmente está vibrando na frequência errada. E enquanto você continuar pedindo com essa energia de desespero, de carência, de não ser suficiente, a lei espiritual vai continuar respondendo com mais razões para você precisar pedir de novo. O próximo ponto é ainda mais importante, porque vai revelar a lei espiritual exata que Bob Proctor usou para sair da miséria e que muda completamente o jogo quando você entende.
Bob Proctor não era uma pessoa religiosa no sentido tradicional, mas ele entendia as leis espirituais com uma profundidade que poucos alcançam. E a lei que ele mais repetiu durante toda a sua vida, a lei que ele dizia ser o fundamento de absolutamente tudo, foi a lei da vibração. Não a lei da atração, como a maioria pensa. A lei da vibração vem primeiro, tudo o mais é consequência. A lei da vibração diz o seguinte: tudo no universo é energia vibrando em frequências diferentes. Você, o dinheiro, a abundância, a escassez, tudo é vibração. E o que determina o que você atrai na sua vida não é o que você deseja, não é o que você fala, não é nem o que você acredita conscientemente. O que determina é a frequência em que você vibra no nível subconsciente, onde seus paradigmas operam 24 horas por dia sem você perceber. Bob Proctor foi aluno direto de Earl Nightingale, que foi aluno de Napoleon Hill, que estudou os maiores milionários da história, e todos eles chegaram na mesma conclusão. Você não pode querer uma coisa e vibrar em outra, e esperar que a lei funcione a seu favor. Não funciona assim. Se você quer abundância, mas vibra em escassez, a lei vai responder à vibração, não ao desejo, porque a vibração é real, o desejo é apenas um pensamento superficial. Então, quando você pede dinheiro, o que realmente está acontecendo? Você está desejando dinheiro conscientemente, mas vibrando em falta subconscientemente. E a lei não tem escolha. Ela responde à vibração mais profunda, não ao desejo superficial. É por isso que você pode fazer todas as afirmações positivas do mundo. Pode repetir que é rico, que é abundante, que merece prosperidade. Mas se lá no fundo você ainda se vê como alguém que precisa pedir, a vibração de escassez vai vencer sempre. Bob Proctor ensinava que a maioria das pessoas vive tentando mudar os resultados sem mudar a causa. Elas querem mais dinheiro, mas continuam sendo a mesma pessoa internamente. Elas querem oportunidades, mas continuam vibrando na mesma frequência de sempre. E isso não funciona, porque a lei da vibração não se importa com o que você quer. Ela responde ao que você é vibratoriamente. E aqui está a parte que vai clarear tudo. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você é escassez internamente, vai atrair escassez externamente. Se você é dúvida, vai atrair situações onde vai duvidar mais. Se você é carência, vai atrair mais razões para sentir carência. Não importa quantas vezes você peça o contrário. A lei da atração, que todo mundo conhece, só funciona quando a lei da vibração está alinhada. E aí é que está o problema. A maioria das pessoas tenta usar a lei da atração pedindo, suplicando, implorando, sem perceber que o ato de pedir já é uma vibração de não ter. Então elas estão literalmente usando a lei contra elas mesmas. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, explicou isso de outro jeito. Ele disse que existe uma substância pensante no universo que responde aos seus pensamentos, mas não aos pensamentos casuais, superficiais. Ela responde ao pensamento profundo, sustentado, vibracional. Então, se você pensa em abundância 5 minutos por dia, mas vibra em escassez 23 horas e 55 minutos, adivinha qual pensamento a substância vai responder? O mais forte, o mais profundo, o que você realmente acredita. E aqui está o choque. Você pode estar orando por dinheiro, pedindo a Deus, tendo fé sincera, mas se sua vibração não mudou, a resposta não vai mudar. Porque Deus, o universo, a inteligência infinita, seja qual for o nome que você dá, opera através de leis. E a lei da vibração é inquebrável. Ela não faz exceções. Não importa quão sincero você seja, não importa quão necessitado você esteja. Se você vibra em carência, vai receber carência. Se você vibra em abundância, vai receber abundância. Bob Proctor sempre usava o exemplo da estação de rádio. Ele dizia: se você quer ouvir uma música que está tocando na estação 102.3,
Você precisa sintonizar seu rádio em 102.3. Não adianta estar sintonizado em 95.5 e ficar pedindo para ouvir a música da 102.3. Não vai acontecer, porque você está na frequência errada. A música está lá, tocando, disponível, mas você não está na sintonia certa para captar. É exatamente isso que acontece com o dinheiro. A abundância está disponível agora. Deus já criou tudo o que você precisa. O universo já tem os recursos prontos. Mas se você está sintonizado na frequência da escassez, vibrando em carência, pedindo com desespero, você nunca vai captar a abundância que já está ao seu redor, porque você está na estação errada. E essa é a diferença brutal entre quem prospera e quem luta a vida inteira. Quem prospera entendeu que não se trata de pedir mais, se trata de vibrar diferente. Quem luta continua pedindo, implorando, suplicando, sem perceber que o ato de pedir já é a confirmação da frequência errada. A Bíblia confirma isso em Marcos capítulo 11, versículo 24, quando Jesus diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Percebe a diferença? Ele não disse, peça e espere. Ele disse, creia que já recebeu. Porque quando você crê que já recebeu, você muda de frequência. Você para de vibrar em carência e começa a vibrar em posse. E aí a lei da vibração responde de acordo. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas pedem e ficam esperando, sentindo que não têm, vibrando em falta. E aí reclamam que a oração não funciona. Não é que a oração não funciona, é que a vibração que acompanha a oração é de escassez. E a lei responde à vibração, não às palavras. Bob Proctor ensinava que 95% das suas ações, decisões e resultados vêm do subconsciente. Apenas 5% vem da mente consciente. Então você pode estar conscientemente dizendo que quer dinheiro, afirmando que é próspero, orando por abundância. Mas se o seu subconsciente, onde os paradigmas moram, está programado com escassez, esses 95% vão sabotar os 5% conscientes, sempre. E aqui está a parte mais libertadora de tudo isso. Se você entender a lei da vibração, você para de se sentir vítima. Você para de culpar o governo, a economia, a sorte, Deus. Porque você percebe que o problema nunca foi externo. O problema sempre foi a frequência em que você estava vibrando. E frequência pode ser mudada. Você está tentando atrair abundância enquanto vibra em escassez? Você está pedindo oportunidades enquanto emite a frequência de alguém que não tem controle? Você está orando por dinheiro enquanto sente que não merece? Então, você está na estação errada. E não importa quantas vezes você peça, a música da abundância não vai tocar até você mudar de frequência. A lei não julga se você merece. Ela não decide se você é bom o suficiente. Ela apenas responde à frequência que você emite. E toda vez que você pede dinheiro com desespero, com medo, com urgência, você está emitindo a frequência mais baixa possível. E a lei responde com precisão cirúrgica. Aqui está mais falta. Espera só até você entender o que vem agora. Porque o próximo ponto revela exatamente o que seu subconsciente está fazendo contra você neste momento e é invisível. Bob Proctor descobriu algo que mudou a vida de milhões de pessoas. Existe um paradigma operando na sua mente subconsciente que controla tudo que você faz, pensa e atrai, e você nem sabe que ele está lá. Ele chamava isso de paradigma mental e dizia que é a razão número 1 pela qual pessoas inteligentes, esforçadas e de fé continuam presas na escassez financeira. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É um programa invisível rodando em segundo plano, sabotando cada esforço que você faz. O que é um paradigma? Bob Proctor explicava isso de forma simples. Paradigma
É um conjunto de crenças, hábitos e padrões de pensamento que foram programados no seu subconsciente desde a infância e que agora controlam 95% das suas decisões sem você perceber. Você acha que está no controle, mas não está. Você acha que está decidindo conscientemente o que fazer com o dinheiro, como agir, onde investir. Mas, na verdade, é o paradigma que está decidindo por você. E aqui está o problema brutal. A maioria dos paradigmas sobre dinheiro que você carrega foram programados por pessoas que também eram presas da escassez. Seus pais, seus avós, seus professores, sua comunidade. Eles te ensinaram que dinheiro é difícil de conseguir, que você precisa trabalhar duro para ganhar pouco, que rico é ganancioso, que prosperidade é sorte, que você precisa pedir e esperar que alguém te dê uma chance. E você absorveu tudo isso antes de ter consciência crítica para questionar. Agora esses programas rodam automaticamente, criando os mesmos resultados que seus pais tiveram. Bob Proctor sempre dizia: se você quer saber qual é o paradigma que está controlando sua vida financeira, olhe para os seus resultados. Seus resultados são o espelho perfeito do seu paradigma interno. Se você está sempre lutando por dinheiro, é porque existe um paradigma de luta programado. Se você sempre perde o que ganha, é porque existe um paradigma de autossabotagem. Se você não consegue sair de um certo nível de renda, é porque existe um paradigma de teto financeiro operando. E o pior de tudo, você pode ter fé. Você pode orar. Você pode acreditar em Deus com todo o coração. Mas se o seu subconsciente está programado com um paradigma de escassez, sua fé consciente vai colidir com a programação inconsciente. E o inconsciente sempre ganha. Sempre. Porque ele é mais forte, mais profundo, mais persistente. A Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Não é só pensar positivo, não é só ter fé. É reprogramar literalmente os padrões mentais que foram instalados em você. É quebrar os paradigmas velhos e criar novos. Agora pensa comigo. Quantas vezes você ouviu quando criança que dinheiro não dá em árvore? Quantas vezes te disseram que para ganhar dinheiro você precisa suar, sofrer, abrir mão? Quantas vezes te ensinaram que pedir ajuda financeira é humildade e que ambição é orgulho? Quantas vezes te mostraram exemplos de pessoas ricas que eram infelizes e te fizeram associar riqueza com vazio? Tudo isso foi instalado no seu subconsciente como verdade. E agora, mesmo que você conscientemente queira ser próspero, o paradigma inconsciente está ali dizendo: não, você não pode, não, você não merece, não, isso não é para você. E toda vez que você tenta dar um passo em direção à abundância, o paradigma puxa você de volta para a zona de conforto da escassez. Bob Proctor ensinava que zona de conforto é o lugar mais perigoso que existe. Porque não é confortável, é apenas familiar. Você pode estar sofrendo financeiramente, mas se é familiar, o paradigma vai te manter ali. Você pode estar vibrando em escassez há 20, 30 anos, mas se é o que você conhece, o subconsciente vai resistir a qualquer mudança. Porque o subconsciente não quer crescimento, ele quer segurança. E segurança para ele é repetir o conhecido. A neurociência moderna explica isso através do sistema reticular ativador, uma parte do cérebro que funciona como um filtro de percepção. O sistema reticular ativador só deixa passar as informações que confirmam o que você já acredita. Então, se o seu paradigma diz que dinheiro é difícil, o sistema reticular ativador vai filtrar todas as oportunidades fáceis e só vai te mostrar as situações difíceis. Você literalmente não consegue ver as portas abertas porque seu cérebro está programado para ver apenas as portas fechadas. É por isso que você pode estar cercado de oportunidades financeiras e não enxergar nenhuma. Não é porque elas não existem,
É porque o seu paradigma não permite que você veja, ele bloqueia, ele filtra, ele te mantém preso na mesma realidade limitada de sempre. Bob Proctor dizia que a maior descoberta que ele fez na vida foi perceber que ele não estava lutando contra o mundo, ele estava lutando contra o próprio paradigma. E no dia em que ele decidiu quebrar o paradigma, tudo mudou. Ele passou de $4.000 de dívida para ganhar milhões, porque ele reprogramou o subconsciente. Ele não mudou o mundo externo, ele mudou a programação interna. E aqui está a parte que quase ninguém quer aceitar. Enquanto você continuar pedindo dinheiro, você está reforçando o paradigma de escassez. Porque o ato de pedir confirma para o subconsciente que você não tem, que você não é suficiente, que você depende. E o subconsciente, que Bob Proctor sempre ensinou que é como uma criança obediente, simplesmente diz: entendido, você não tem, vou continuar criando situações onde você não vai ter. Pensa numa pessoa que foi criada numa família onde dinheiro era sempre motivo de briga, de tensão, de vergonha. Ela cresce com um paradigma que associa dinheiro a sofrimento. Agora, adulta, ela pode até querer ser rica, mas o subconsciente vai sabotar, vai criar autossabotagem, vai fazer ela perder oportunidades, vai fazer ela gastar tudo que ganha. Porque, no fundo, o paradigma está dizendo: dinheiro traz sofrimento, então eu vou te proteger mantendo você longe dele. Ou pensa numa pessoa que foi ensinada que humildade é ser pobre, que Jesus era pobre, que rico não entra no reino dos céus. Esse paradigma religioso distorcido cria uma culpa inconsciente toda vez que ela tenta prosperar. Então, ela sabota o próprio sucesso porque o subconsciente está dizendo: se você ficar rico, você vai para o inferno. E o subconsciente sempre vai escolher te proteger do que ele acredita ser perigo, mesmo que esse perigo seja imaginário. Bob Proctor sempre foi direto nesse ponto. Você não pode prosperar além do seu paradigma. Você pode ter oportunidades, pode ter talento, pode ter fé, mas se o paradigma diz que você não merece, você não vai conseguir sustentar a prosperidade. Você vai ganhar e perder, num ciclo infinito de sabotagem. E a maioria das pessoas passa a vida inteira achando que o problema é externo, quando na verdade é um programa interno que precisa ser deletado. Agora me responde, qual foi a primeira coisa que você ouviu sobre dinheiro quando era criança? Foi que dinheiro é difícil? Foi que você precisa pedir para conseguir? Foi que riqueza é pecado? Ou foi que abundância é o seu direito natural? Provavelmente foi a primeira opção, e esse programa ainda está rodando em você, criando os mesmos resultados limitados de sempre. Seu paradigma é como um piloto automático invisível. Você pode estar tentando voar para a abundância com as mãos no controle, mas o piloto automático está programado para a terra da escassez. Ele te leva de volta toda vez. E enquanto você não reprogramar esse piloto automático, não adianta ter fé, não adianta pedir, não adianta trabalhar mais, porque o paradigma é mais forte. Mas aqui está a boa notícia que Bob Proctor sempre trazia. Paradigmas não são permanentes. Eles foram instalados, então podem ser desinstalados. Você pode reprogramar. Você pode criar um novo paradigma de abundância. E quando você faz isso, tudo muda. Porque você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com a lei da vibração a seu favor. Não é falta de fé, não é falta de esforço. É um paradigma programado que pode ser reescrito. E reescrever esse paradigma é a única coisa que realmente vai mudar sua realidade financeira. O que vem agora muda tudo, porque Bob Proctor vai te ensinar como reprogramar esse paradigma em 90 dias. E essa técnica é a mesma que ele usou para transformar a própria vida. Bob Proctor ensinava que conhecimento não aplicado é inútil. Você pode entender perfeitamente a lei da vibração, pode saber que tem paradigmas limitantes, pode concordar com tudo isso. Mas se você não reprogramar o subconsciente, nada muda.
E reprogramar o subconsciente não é complicado, mas exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: repetição disciplinada. A técnica que Bob Proctor mais ensinava e que ele mesmo usou para sair da miséria e construir um império de milhões é a repetição espaçada. Ele descobriu que o subconsciente aprende através de repetição constante, não de entendimento intelectual. Você pode entender que merece abundância, mas se você não repetir isso para o subconsciente todos os dias, várias vezes ao dia, ele vai continuar operando com o programa antigo. O subconsciente não raciocina, ele não pensa, ele não julga. Ele apenas aceita o que é repetido com emoção e convicção. Então, se você quer mudar sua realidade financeira, você precisa implantar uma nova imagem de prosperidade no subconsciente através de repetição diária, até que o novo programa substitua o antigo. E isso leva tempo. Bob Proctor sempre dizia, leva em média de 21 a 90 dias para criar um novo padrão neural permanente. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de reforçar o paradigma velho. E isso significa parar de pedir dinheiro. Porque toda vez que você pede, você confirma para o subconsciente: eu não tenho, eu preciso mendigar. E o subconsciente, obediente como sempre, continua criando situações onde você vai precisar mendigar de novo. Então o primeiro passo é cortar a raiz, para de pedir. Mas não basta só parar de pedir. Você precisa substituir o padrão velho por um novo. E aqui entra a técnica mais poderosa que Bob Proctor ensinou: o exercício do espelho. Todos os dias, de manhã e à noite, você fica na frente do espelho, olha nos próprios olhos e declara com convicção: eu sou abundância. Não eu quero abundância. Não eu vou ser abundante. Eu sou. Presente, agora, identidade. Por que isso funciona? Porque quando você diz eu sou, você muda de frequência. Você para de vibrar em carência e começa a vibrar em posse. E o subconsciente, que não sabe a diferença entre realidade externa e imaginação vívida, aceita essa declaração como verdade. Ele começa a reprogramar os circuitos neurais. Ele começa a filtrar oportunidades que confirmem a nova identidade. Ele começa a atrair situações que estejam alinhadas com a frequência de eu sou. Mas tem um detalhe crucial que Bob Proctor sempre enfatizava: você não pode falar eu sou abundância com a boca enquanto sente dúvida no coração. Porque a emoção é a linguagem do subconsciente. Se você fala, mas não sente, o subconsciente ignora. Ele só aceita o que vem acompanhado de emoção genuína. Então, quando você declara eu sou abundância, você precisa sentir como se já fosse verdade. Precisa evocar a emoção da gratidão, da certeza, da posse. Bob Proctor ensinava outra técnica poderosa chamada imagem de prosperidade. Você cria mentalmente uma imagem vívida, detalhada, sensorial de você já vivendo na abundância que deseja. Não é fantasia superficial, é visualização criativa científica. Você vê onde mora, como se veste, o que faz, com quem convive. Você sente a textura dessa realidade. Você ouve os sons. Você experimenta as emoções. E você repete essa visualização todos os dias, de preferência logo antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. A neurociência moderna confirma que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza com detalhes, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquilo. Então você está literalmente treinando seu cérebro para operar na frequência da abundância antes mesmo dela se manifestar fisicamente. E aqui está o segredo que a maioria erra. Você não visualiza para conseguir, você visualiza para se tornar. Não é sobre manipular o universo para te dar algo. É sobre mudar quem você é internamente, para que o externo se reorganize naturalmente. Bob Proctor sempre dizia:
Mude a imagem interna e o mundo externo vai se ajustar. Tem outra técnica que Bob Proctor ensinava e que ele chamava de seminário mental diário. 5 minutos todo dia, de preferência de manhã, você senta num lugar silencioso e mentalmente revisa quem você quer ser, como você quer vibrar, que resultados você quer manifestar. Você não pede, você não suplica, você apenas declara internamente, com convicção, como se já fosse real. Você programa o dia antes dele acontecer. Isso pode parecer simples demais para funcionar, mas Bob Proctor fez isso durante décadas e transformou completamente sua vida. E ele sempre enfatizava: não é a complexidade que muda resultados, é a consistência. 5 minutos diários de reprogramação mental valem mais do que 50 horas de esforço físico desalinhado com a frequência certa. A Bíblia confirma esse princípio em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebe? Não é sobre pedir, é sobre ocupar a mente com a frequência certa. Neville Goddard, outro grande mestre espiritual, ensinava algo parecido. Ele dizia: viva no fim. Não espere o fim chegar, viva nele agora. Porque quando você vive mentalmente no fim desejado, você emite a frequência de quem já chegou lá. E a lei da vibração responde trazendo as circunstâncias que confirmem essa frequência. Então, o exercício prático que você pode começar hoje mesmo é esse. Identifique qual é a imagem de prosperidade que você quer. Não seja vago, seja específico. Quanto você quer ganhar? Como você quer viver? Que tipo de pessoa você precisa ser para sustentar esse nível de abundância? E então, todos os dias, você repete para o subconsciente, através do exercício do espelho, da visualização criativa e do seminário mental. Mas tem uma coisa importantíssima que Bob Proctor sempre alertava: você vai sentir resistência. O paradigma velho vai lutar para sobreviver. Nos primeiros dias, quando você declarar "eu sou abundância", uma voz interna vai dizer: mentira, você não é. Olha sua conta bancária. E é aí que a maioria desiste, porque eles acreditam na voz do paradigma velho em vez de persistir com o novo programa. Bob Proctor dizia: essa resistência é prova de que você está mexendo no paradigma. Se não tivesse resistência, significaria que você não está mudando nada de verdade. Então, quando a dúvida vier, quando a voz interna criticar, você não briga com ela, você simplesmente continua repetindo o novo programa. Porque você sabe que com repetição disciplinada, o novo programa vai se fortalecer e o velho vai enfraquecer até desaparecer. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, confirma que, em média, leva 66 dias para criar um novo hábito mental. Alguns estudos falam em 21 dias, outros em 90. Mas todos concordam. Com repetição consistente, você pode reprogramar qualquer padrão mental, não importa há quanto tempo ele está lá. Você está disposto a dedicar 5 minutos por dia para reprogramar uma vida inteira de escassez? Você está disposto a ficar na frente do espelho e declarar: eu sou abundância, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário? Você está disposto a visualizar sua prosperidade todos os dias, até que o subconsciente aceite como verdade? Reprogramar seu subconsciente é como aprender um novo idioma. No começo parece estranho, artificial, difícil, mas com repetição diária, você começa a pensar naturalmente na nova língua da abundância. Você começa a agir diferente, a decidir diferente, a vibrar diferente. E quando a vibração muda, os resultados mudam. Sempre. Seu passado programou escassez, mas seu futuro será programado pela frequência que você escolhe agora. E a escolha é sua.
continuar reforçando o paradigma velho através do pedido desesperado, ou reprogramar com disciplina e criar um novo paradigma de abundância através da repetição diária. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 5, mas você vai, porque o que Bob Proctor ensina agora é o segredo que poucos dominam e que transforma vibração em magnetismo puro. Bob Proctor sempre dizia que se ele tivesse que escolher uma única prática para mudar a vida financeira de alguém, seria gratidão. Mas não gratidão superficial, não aquele obrigado mecânico que você fala sem sentir. Ele ensinava gratidão como frequência vibracional, como estado de ser, como a emoção mais poderosa para reprogramar o subconsciente e atrair abundância. E aqui está o que quase ninguém entende. Gratidão não é algo que você sente depois de receber. Gratidão verdadeira é algo que você sente antes. Você agradece pelo dinheiro que ainda não chegou. Você agradece pela oportunidade que ainda não apareceu. Você agradece pela abundância que ainda está invisível. Porque quando você agradece antes, você muda completamente sua frequência vibracional. Pensa comigo. Quando você pede dinheiro com desespero, qual emoção você está sentindo? Medo, carência, urgência, falta. Essa é a frequência mais baixa possível. Agora, quando você agradece genuinamente por algo, qual emoção você sente? Alegria, paz, certeza, plenitude. Essa é uma das frequências mais altas que existe. E a lei da vibração responde à frequência emocional, não às palavras. Bob Proctor ensinava um exercício que ele fazia todos os dias e que ele chamava de gratidão antecipada. Ele pegava um valor específico, por exemplo, R$10.000, e agradecia como se já tivesse recebido. Ele não pedia, por favor, me dá R$10.000. Ele agradecia. Obrigado pelos R$10.000 que estão vindo até mim agora. Percebe a diferença vibracional? Um é carência, o outro é certeza. E o mais poderoso, ele sentia a gratidão. Não era só falar, era evocar a emoção genuína de alguém que acabou de receber R$10.000. A alegria, o alívio, a expansão. Ele vivia essa emoção mentalmente antes do dinheiro aparecer fisicamente. E o subconsciente, que não sabe a diferença entre imaginação vívida e realidade, aceitava aquilo como verdade e começava a reorganizar as circunstâncias para manifestar. A neurociência moderna explica por que isso funciona. Quando você sente gratidão genuína, seu cérebro libera serotonina e dopamina, os neurotransmissores da felicidade e da recompensa. Esses químicos não só te fazem sentir bem, eles também mudam seu estado mental, te tiram do modo sobrevivência e te colocam no modo criação. E é no modo criação que as melhores ideias aparecem, que as oportunidades são vistas, que as decisões certas são tomadas. Mas tem um detalhe crucial que Bob Proctor sempre enfatizava. Você não pode fingir gratidão. O subconsciente detecta falsidade na hora. Se você fala obrigado com a boca, mas sente dúvida no coração, a lei responde à dúvida, não às palavras. Então você precisa realmente sentir. E como você faz isso? Você começa agradecendo pelas coisas pequenas que já tem, até que a emoção de gratidão se torne natural. Aí você expande para agradecer pelo que ainda não tem, mas agora você já sabe como evocar a emoção genuína. A diferença entre pedir com carência e agradecer, com certeza, é abismal. Quando você pede, você declara: eu não tenho, eu preciso, eu dependo. Quando você agradece, você declara: eu já recebi, eu confio, eu sei que está vindo. E a lei da vibração não tem escolha. Ela responde à declaração vibracional, não ao estado da sua conta bancária. A Bíblia confirma isso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Não diz, agradeça só quando receber. Diz, em tudo. Até quando parece que não tem nada. Porque a gratidão é a frequência que abre as portas da abundância. Bob Proctor sempre contava uma história da época em que ele estava falido, devendo $4.000, sem saber como ia pagar. Um mentor dele disse:
Comece a agradecer pelo dinheiro que você quer. Ele resistiu no começo, porque parecia ridículo agradecer por algo que ele não tinha, mas decidiu tentar. Todos os dias ele agradecia pelos $4.000, depois pelos 10.000, depois pelos 100.000. E em menos de um ano ele estava ganhando mais de 1 milhão. Não porque a gratidão magicamente fez o dinheiro aparecer, mas porque a gratidão mudou a frequência dele, e a nova frequência atraiu oportunidades, ideias e pessoas que estavam alinhadas com abundância. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, também ensinava isso. Ele dizia: você se torna aquilo no que pensa a maior parte do tempo. Se você passa o dia inteiro sentindo falta, reclamando, pedindo com desespero, você se torna falta. Se você passa o dia agradecendo, celebrando, vibrando em plenitude, você se torna abundância. É simples assim. E aqui está a parte que vai desafiar tudo que te ensinaram. Você consegue sentir gratidão genuína por dinheiro que ainda não chegou na sua conta? Você consegue agradecer pelos 10.000 reais com a mesma emoção de alguém que acabou de receber? Porque se você consegue, você acaba de mudar de frequência. E quando a frequência muda, a lei responde. Bob Proctor ensinava que gratidão é como um ímã vibracional. Quanto mais intensa e genuína, mais forte é o campo magnético que atrai abundância. Não é sobre manipular o universo. É sobre alinhar sua frequência com a frequência da coisa que você quer. E a abundância vibra em gratidão, não em carência. Então, o exercício prático que Bob Proctor fazia e ensinava é esse. Todo dia, de preferência logo de manhã, você escolhe um valor específico e agradece como se já tivesse recebido. Você fala em voz alta: obrigado pelos 20.000 reais que estão vindo até mim agora. E você sente, você evoca a emoção, você se permite experimentar a alegria, o alívio, a expansão. Você vive isso por alguns minutos até que o subconsciente aceite como verdade. E então você sai do exercício e continua o dia. Você não fica obcecado, não fica checando a conta bancária a cada hora, não fica ansioso esperando, porque obsessão e ansiedade são carência disfarçada. Você simplesmente confia que a lei está operando e continua vibrando em gratidão. Tem uma frase de Bob Proctor que resume tudo. Quando você agradece como se já tivesse recebido, o universo não tem escolha se não entregar. Porque você mudou de frequência. Você parou de ser alguém que pede e passou a ser alguém que possui. E a lei da vibração responde ao que você é, não ao que você fala. Gratidão é a frequência mais alta de atração. É a emoção que desbloqueia todas as outras. É o estado de ser que transforma carência em magnetismo. E o mais libertador: você pode escolher sentir gratidão agora, independente do que a sua conta bancária mostra. Porque gratidão não depende de circunstâncias externas, depende de decisão interna. Você está disposto a agradecer pelo dinheiro antes dele chegar? Você está disposto a sentir a emoção da abundância antes dela se manifestar fisicamente? Porque se você está, você acaba de descobrir o segredo que Bob Proctor usou para sair da miséria e construir um império. Pare de viver no problema e comece a viver na solução vibracional. Pare de pedir com desespero e comece a agradecer com certeza. Porque quando você agradece, você declara ao universo: eu já sou abundância e a abundância já é minha. Quantos paradigmas de escassez você reconheceu operando na sua vida? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Isso aqui vai explodir sua mente, porque o que vem agora é o que separa quem sonha de quem realiza. E Bob Proctor guardou o melhor para este ponto. Bob Proctor tinha um conceito que ele repetia em todo seminário, em todo livro, em toda entrevista: pensamento em resultados. E ele dizia que essa era a diferença número 1 entre quem vive lutando e quem vive prosperando. A maioria das pessoas pensa no processo, nos obstáculos, nas dificuldades, em como não tem dinheiro agora.
Mas quem prospera pensa no resultado final como se já fosse real. E essa mudança mental, por mais simples que pareça, muda completamente a frequência vibracional. Quando você pensa na escassez, no quanto está difícil, no quanto você não tem, você está vibrando em problema. E a lei da vibração responde trazendo mais problema. Quando você pensa no resultado final, na abundância já manifestada, em como vai ser quando você tiver o que quer, você vibra em solução. E a lei responde trazendo mais soluções, mais oportunidades, mais caminhos. Bob Proctor ensinava que você precisa viver mentalmente no resultado antes dele se manifestar fisicamente. Não é fantasia, não é ilusão, é criação vibracional. Você cria a realidade internamente primeiro, através da imaginação controlada, e depois o externo se reorganiza para refletir o interno. Porque a causa é sempre interna, o efeito é sempre externo. E aqui está a parte que a maioria não entende. Seu cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Estudos em neurociência mostram que quando você visualiza algo com detalhes ricos, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquilo. Então você está literalmente reprogramando seu cérebro para operar no nível de abundância antes mesmo dela aparecer. Bob Proctor chamava isso de visualização criativa científica. Não é sonhar acordado. É um exercício mental disciplinado onde você cria uma imagem tão vívida, tão detalhada, tão sensorial da sua prosperidade que o subconsciente aceita como verdade. E quando o subconsciente aceita, ele começa a trabalhar 24 horas por dia para manifestar aquilo. Ele filtra oportunidades, atrai pessoas, cria situações que estejam alinhadas com a imagem interna. Napoleon Hill confirmava isso em Pense e Enriqueça quando dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a chave está em acreditar. Não é só conceber a ideia de abundância, é acreditar nela com tanta convicção que você já vive nela mentalmente. E aí a crença se manifesta. E, então, como você faz isso na prática? Bob Proctor ensinava que você precisa dedicar pelo menos 10 minutos por dia, de preferência antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo, e viver mentalmente como se já fosse milionário. Não é só pensar: eu quero ser rico, é viver, eu sou rico agora. Você se vê acordando na casa que quer. Você sente a textura do lençol, a temperatura do ar, a luz entrando pela janela. Você se vê levantando, indo para o banheiro que você deseja, tomando o banho que você quer. Você se vê se vestindo com as roupas que refletem abundância. Você se vê saindo de casa, dirigindo o carro que quer, chegando no escritório ou no negócio que deseja ter. Você cria uma rotina mental completa, vivendo no fim. E você não faz isso de qualquer jeito. Você faz com emoção. Você sente a gratidão de estar vivendo aquilo. Você sente a paz, a segurança, a alegria de ser próspero. Porque a emoção é o que imprime a imagem no subconsciente. Pensamento sem emoção é só fantasia. Pensamento com emoção é criação. A Bíblia confirma esse princípio em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Percebe? Não é esperança vaga, é certeza, é convicção, é viver no invisível como se já fosse visível. E quando você faz isso, o invisível se torna visível. Bob Proctor sempre usava o exemplo do arquiteto não constrói um prédio sem antes criar o projeto completo na mente e no papel. Ele vê o prédio pronto antes de colocar a primeira pedra. E é essa imagem mental clara que guia toda a construção. Do mesmo jeito, você não pode construir uma vida de abundância sem antes criar a imagem clara de como ela é. E quanto mais vívida a imagem, mais rápido a manifestação. Mas tem um erro que quase todo mundo comete.
Eles visualizam a abundância, mas depois passam o resto do dia vivendo em escassez. Visualizam prosperidade 10 minutos de manhã, mas passam 23 horas e 50 minutos reclamando, se preocupando, vibrando em falta. E aí reclamam que visualização não funciona. Não é que não funciona, é que 10 minutos de frequência alta não vencem 23 horas e 50 minutos de frequência baixa. Bob Proctor ensinava que você precisa manter a imagem mental o máximo de tempo possível durante o dia. Não é para ficar o dia inteiro visualizando, mas é para não se deixar ser puxado de volta para o paradigma velho. Toda vez que a preocupação vier, toda vez que o medo bater, você lembra da imagem de prosperidade e volta para a frequência alta. Neville Goddard, outro grande mestre espiritual, ensinava exatamente isso. Ele dizia: viva no fim desejado. Não espere o fim chegar para se sentir assim, sinta-se assim agora e o fim virá, porque o sentimento é a causa, a manifestação é o efeito. Se você espera a manifestação para então sentir abundância, você nunca vai manifestar. Mas se você sente abundância agora, a manifestação é inevitável. Então, o exercício prático é esse. Como você agiria hoje se soubesse que R$100.000 vão aparecer na sua conta amanhã? Você agiria com desespero? Você agiria implorando por oportunidades? Ou você agiria com confiança, com paz, com certeza? Bob Proctor dizia: haja como se fosse impossível falhar, porque quando você age assim, você emite a frequência de quem já venceu, e a lei responde trazendo vitórias. Isso não é fingimento, não é falsa confiança, é alinhamento vibracional. É você escolher vibrar na frequência do resultado em vez de vibrar na frequência do problema. E a lei da vibração não julga, ela apenas responde. Se você vibra em já conquistei, ela traz conquistas. Se você vibra em não tenho nada, ela traz mais falta. Tem uma frase de Bob Proctor que é cirúrgica. Seus resultados atuais são reflexos de pensamentos passados. Se você quer resultados diferentes amanhã, precisa pensar diferente hoje. E pensar diferente não é só repetir afirmações. É viver mentalmente no resultado que você quer, até que o subconsciente aceite como verdade e reorganize o externo para refletir o interno. Seu subconsciente é como uma criança obediente. Se você finge ser pobre, ela cria pobreza. Se você age como rico, ela cria riqueza. Ela não questiona, apenas obedece. Então, se você vive o dia inteiro se vendo como alguém que precisa pedir, que depende, que não tem, o subconsciente vai continuar criando essa realidade. Mas se você se vê como alguém que já é abundância, que já possui, que já conquistou, o subconsciente vai trabalhar para manifestar essa imagem. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quando você vive mentalmente no resultado, você para de vibrar em carência, você para de pedir com desespero, porque você já se sente completo internamente. E quando você se sente completo, você atrai completude. Quando você se sente abundante, você atrai abundância. Não porque você merece mais, mas porque você vibra diferente. Bob Proctor sempre dizia: mude a imagem interna e o mundo externo vai se ajustar. Não tente mudar o mundo externo sem mudar a imagem interna, porque não vai funcionar. Tudo é de dentro para fora. Sempre foi, sempre será. E quando você entende isso, você para de ser vítima e passa a ser criador consciente da sua realidade. Você está disposto a viver mentalmente como milionário antes de ser milionário fisicamente? Você está disposto a passar 10 minutos por dia criando a imagem vívida da sua prosperidade e sentindo como se já fosse real? Porque se você está, você acabou de descobrir o segredo que separa quem sonha de quem realiza. Pare de viver no problema e comece a viver na solução vibracional. Pare de pensar no quanto está difícil e comece a pensar no resultado final já conquistado. Porque o que você vive mentalmente, você manifesta fisicamente. Sempre.
Prepare-se, porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo e mostrar como agir para que o dinheiro venha naturalmente através da lei. Bob Proctor sempre foi direto num ponto que muita gente não quer ouvir. Vibração sem ação é fantasia, e ação sem vibração é luta. Você precisa dos dois. Você precisa estar na frequência certa e você precisa se mover quando a intuição te guiar. Porque a lei espiritual não faz o trabalho por você. Ela te mostra o caminho. E você precisa andar. A diferença é que agora a ação não é mais desesperada. Não é mais aquela correria caótica tentando forçar resultados. É ação inspirada. É aquele movimento que vem de dentro, que parece certo, que flui naturalmente. Bob Proctor chamava isso de intuição, guiada pela vibração alta. Quando você está vibrando em abundância, as ideias certas aparecem. As oportunidades surgem. As pessoas entram na sua vida e você só precisa agir quando a intuição te cutucar. Mas tem uma diferença brutal entre ação inspirada e ação desesperada. Ação desesperada vem do medo, da carência, da urgência. É aquela ação que você toma porque está com medo de não dar certo, porque precisa resolver agora, porque está em pânico. Essa ação vibra em escassez e geralmente traz resultados ruins ou nenhum resultado. Ação inspirada vem da confiança, da certeza, da intuição. É aquela ação que você toma porque sente que é o momento certo, porque algo interno diz, faz isso agora. E essa ação vibra em abundância, então ela atrai resultados abundantes. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar alinhado com a frequência certa. Bob Proctor ensinava que riqueza não é sorte, não é privilégio, não é acidente. Riqueza é servir pessoas em escala. E quanto mais pessoas você serve, quanto mais valor você entrega, mais dinheiro flui naturalmente até você. Mas você só consegue servir em escala quando está vibrando em abundância. Porque quando você vibra em escassez, você fica preso no modo sobrevivência, tentando pegar o máximo que consegue. E isso repele a abundância. Napoleon Hill confirmava isso quando falava sobre decisões rápidas e ação persistente. Ele dizia que pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e mudam de ideia devagar. Pessoas que lutam fazem o oposto, demoram para decidir e mudam de ideia rápido. Por quê? Porque decisão rápida vem de intuição alinhada e intuição alinhada vem de vibração alta. Então, quando você está vibrando em abundância, as decisões certas se tornam óbvias. Você não precisa ficar analisando 1000 cenários. Você simplesmente sabe. E quando você age baseado nessa intuição, as coisas fluem, as portas se abrem, os recursos aparecem, as pessoas certas cruzam seu caminho. Não porque você deu sorte, mas porque você estava na frequência que atrai isso. Mas tem um princípio espiritual que Bob Proctor sempre ensinava e que complementa tudo isso. Você precisa dar primeiro para ativar a lei da reciprocidade. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Deus ama quem dá com alegria, não quem pede, quem dá. Porque dar é a frequência da abundância e pedir é a frequência da escassez. Quando você dá, você declara ao universo, eu tenho tanto que posso compartilhar. E essa declaração vibracional ativa a lei da reciprocidade. O universo devolve multiplicado. Mas não é sobre dar para receber, é sobre dar porque você já vibra em abundância, e a abundância naturalmente se multiplica quando compartilhada. Bob Proctor tinha um conceito poderoso sobre múltiplas fontes de renda. Ele dizia que pessoas que dependem de uma única fonte de renda estão presas no paradigma de escassez, porque uma fonte só é limitação. Pessoas que prosperam criam múltiplas fontes, porque elas entendem que a abundância flui de vários lugares quando você está na frequência certa. E aqui está o segredo.
Múltiplas fontes não surgem de esforço forçado, elas surgem de intuição guiada. Quando você está vibrando alto, ideias aparecem, oportunidades surgem, alguém te convida para alguma coisa. Algo que você fez no passado começa a gerar retorno. Você não força, você apenas permite que a abundância flua de onde ela quiser fluir. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, falava sobre a lei da ação eficiente. Ele dizia que não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo. É sobre agir com intenção clara, com vibração alinhada, com foco no resultado. E quando você age assim, cada ação gera resultados multiplicados. Você trabalha menos e conquista mais, porque está alinhado com a lei. Então, o exercício prático é esse. Identifique uma ação inspirada que você pode tomar nas próximas 24 horas. Não é aquela ação que você acha que deve fazer porque todo mundo faz. É aquela ação que algo interno está te cutucando para fazer. Pode ser ligar para alguém, pode ser iniciar um projeto, pode ser dar o primeiro passo num negócio, pode ser compartilhar uma ideia. Seja o que for, se a intuição está dizendo, faça, mas faça vibrando em abundância. Não faça com medo de falhar. Não faça com urgência de conseguir resultado imediato. Faça com confiança de que você está alinhado com a lei e que a lei vai responder trazendo o que é certo para você no momento certo. Bob Proctor sempre dizia, o universo já preparou o caminho, agora você precisa dar o primeiro passo na frequência certa. Não espere ter tudo pronto, não espere ter certeza absoluta, não espere o medo passar. Dê o passo agora, vibrando alto, confiando na lei, sabendo que o resto vai se revelar à medida que você anda. E aqui está a parte que liberta. Quando você age inspirado, você para de pedir, porque você já está sendo o canal da abundância. Você já está servindo, criando, entregando valor. E abundância não vem para quem pede, vem para quem cria valor. Quanto mais você serve, mais você recebe. Não como troca, mas como lei natural. Quantas oportunidades você já ignorou porque estava vibrando em medo? Quantas ideias você teve, mas não agiu porque achou que não era o momento certo? Quantas vezes a intuição te cutucou, mas você ignorou porque o paradigma velho disse que era arriscado demais? A lei espiritual é como plantar uma semente. Vibração é a semente, fé é a água, mas ação é o sol que faz ela crescer e dar frutos. Se você planta, mas não rega, nada acontece. Se você rega, mas não dá sol, nada acontece. Você precisa dos três. E quando você combina vibração alta mais fé inabalável, mais ação inspirada, a manifestação é inevitável. Bob Proctor viveu isso. Ele saiu de falido para milionário porque mudou a vibração e agiu quando a intuição mandou. Ele não ficou parado esperando a abundância cair do céu, mas também não correu desesperado tentando forçar. Ele vibrou alto, ouviu a intuição e se moveu com confiança. E a lei respondeu trazendo milhões. Você pode fazer o mesmo. Você pode parar de pedir e começar a agir inspirado. Pode parar de implorar e começar a criar valor. Pode parar de depender e começar a servir. E quando você faz isso, vibrando na frequência certa, o dinheiro flui naturalmente. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou com a lei que governa a abundância. O universo já preparou o caminho. Agora, você precisa dar o primeiro passo na frequência certa. Não com medo, não com dúvida, não com carência, mas com confiança, com certeza, com vibração de abundância. Porque é assim que a lei responde, é assim que a prosperidade se manifesta, é assim que você para de implorar e começa a magnetizar. Se você está sentindo sua vibração mudar agora, deixa um eu vibro em abundância nos comentários. Se você chegou até aqui, algo mudou em você. Não é possível passar por tudo isso e continuar o mesmo. Você entendeu que pedir dinheiro é a frequência da escassez e que existe uma lei espiritual que responde apenas à sua identidade vibracional.
não as suas súplicas desesperadas. Você descobriu que Bob Proctor dedicou 60 anos ensinando que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E essa verdade muda absolutamente tudo. Você viu que a lei da vibração é o fundamento e que a lei da atração só funciona quando você está vibrando na frequência certa. Você descobriu os paradigmas invisíveis que estavam sabotando suas finanças, programados desde a infância por pessoas que também vibravam em escassez. E você aprendeu que esses paradigmas não são permanentes. Eles podem ser reprogramados através de repetição disciplinada, visualização criativa e seminário mental diário. Você entendeu que gratidão não é algo que você sente depois de receber, mas antes. De agradecer como se já tivesse recebido muda completamente sua frequência e ativa a lei da atração de forma inevitável. Você aprendeu a técnica de Bob Proctor de pensamento em resultados, vivendo mentalmente na abundância antes dela se manifestar fisicamente, porque seu cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. E você descobriu que vibração sem ação é fantasia, mas ação sem vibração é luta. Que você precisa se mover quando a intuição te guiar, não com desespero, mas com confiança, servindo pessoas em escala e criando valor, porque abundância não vem para quem pede, vem para quem cria. Agora, você tem as ferramentas. Você tem o exercício do espelho, declarando, eu sou abundância todo dia com convicção. Você tem a imagem de prosperidade detalhada, que você vai visualizar todos os dias até o subconsciente aceitar como verdade. Você tem a gratidão antecipada, agradecendo pelo dinheiro antes dele chegar. Você tem o seminário mental diário de 5 minutos, programando sua frequência antes do dia começar. E você tem a ação inspirada, se movendo quando a intuição cutuca. Mas ferramentas não mudam nada se você não usar. Conhecimento sem aplicação é inútil, como Bob Proctor sempre dizia. Então a pergunta agora é, você vai aplicar? Você vai começar hoje o exercício do espelho ou vai deixar para depois e continuar vibrando na mesma frequência de sempre? Você vai dedicar 10 minutos por dia para visualizar sua prosperidade, ou vai continuar passando 24 horas pensando em escassez? A verdade dura é essa. A maioria das pessoas que assistiram até aqui vai concordar com tudo, vai sentir inspiração por alguns minutos, e amanhã vai estar pedindo dinheiro de novo, vibrando em carência de novo, reforçando o paradigma velho de novo. E daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, vai estar na mesma situação reclamando que nada muda. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser a exceção. Você pode ser aquele que realmente aplica, que realmente muda a frequência, que realmente reprograma o subconsciente. E quando você faz isso, quando você para de pedir e começa a vibrar em abundância, algo acontece. A lei começa a operar, as circunstâncias se reorganizam, oportunidades aparecem, pessoas entram na sua vida, ideias surgem e o dinheiro que antes parecia impossível começa a fluir naturalmente. Não é mágica, não é sorte, é lei. E lei funciona sempre para todo mundo, sem exceção. A diferença é que agora você sabe como usar a lei a seu favor. Você sabe que precisa mudar a frequência primeiro e os resultados vêm depois. Você sabe que não adianta tentar mudar o externo sem mudar o interno. E você sabe que Deus, o universo, a inteligência infinita, já preparou a abundância. Você só precisa vibrar na mesma frequência dela para magnetizar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Mas percebe que não é um pedido desesperado. É um pedido feito com fé, com certeza, com vibração de quem já sabe que vai receber. E quando você pede assim, na frequência certa, com gratidão antecipada, com imagem de prosperidade vívida, a resposta é inevitável.
Bob Proctor transformou milhões de vidas com esses ensinamentos. E ele sempre dizia: eu não inventei nada. Eu só estudei as leis que governam o universo e ensinei as pessoas a usarem essas leis. E agora você tem acesso às mesmas leis. Você não precisa ser especial, não precisa ter privilégios, não precisa nascer em berço de ouro. Você só precisa entender a lei da vibração e aplicar. Então o desafio que eu deixo para você é esse. Pelos próximos 90 dias, você vai fazer o seguinte: todo dia de manhã, 5 minutos de seminário mental. Todo dia, exercício do espelho declarando: eu sou abundância. Todo dia, antes de dormir, 10 minutos de visualização criativa. E todo dia, gratidão antecipada pelo valor específico que você quer manifestar. Sem pular um dia, sem desculpas, sem permitir que o paradigma velho te puxe de volta. E você vai parar de pedir, completamente. Toda vez que a urgência vier, toda vez que o desespero bater, você lembra: pedir é carência, e carência atrai mais carência. Você respira fundo, volta para a vibração de abundância, agradece como se já tivesse recebido e continua. Se você fizer isso por 90 dias com disciplina, algo vai mudar. Pode ser uma oportunidade inesperada, pode ser uma ideia que gera renda, pode ser uma pessoa que entra na sua vida e abre portas, pode ser um dinheiro que você nem esperava, mas algo vai mudar. Porque a lei não falha. Ela responde à frequência sempre, sem exceção. E quando você começar a ver os primeiros resultados, não pare, porque muita gente começa a manifestar e volta para o paradigma velho. Eles conquistam algo e imediatamente voltam a vibrar em escassez, achando que foi sorte. E aí, perdem de novo. Você não vai fazer isso. Você vai manter a frequência. Você vai continuar sendo abundância. Não importa o que aconteça. Porque você entendeu que abundância não é algo que você tem, é algo que você é. Bob Proctor viveu isso até o último dia. Ele tinha mais de 80 anos e continuava ensinando, continuava vibrando em abundância, continuava servindo milhões de pessoas. Porque ele entendia que riqueza não é destino, é frequência. E frequência é escolha diária. Você tem tudo o que precisa. As ferramentas estão na sua mão. A lei está operando agora. Deus já preparou a abundância. O universo já organizou os recursos. Você só precisa vibrar na frequência certa e se permitir receber. Não através de pedidos desesperados, mas através de alinhamento vibracional. Não através de súplicas, mas através de gratidão antecipada. Não através de dependência, mas através de certeza de que você já é abundância. Pare de pedir. Comece a vibrar e veja o que acontece. Porque quando você muda quem você está sendo internamente, o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa nova identidade. E aí você vai entender na prática o que Bob Proctor ensinou a vida inteira. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então, seja abundância, e a abundância virá. Compartilha isso com alguém que precisa entender que prosperidade é uma frequência que pode ser sintonizada. Qual ensinamento de Bob Proctor mudou sua perspectiva para sempre? Deixa aqui embaixo.